a única habilidade que você precisa ter para não ser refém do poder público. Ótima noite, ótima tarde para você, realizador, realizadora que me segue aqui no Instagram. Essa é mais uma Smart Monday, a live onde a gente conversa sobre tudo que é necessário para que você aprove os seus empreendimentos até 2 vezes mais rápido e fature muito mais, porque nesse caso o tempo é muito dinheiro. Eu sou o Ítalo Mazzucato, sou arquiteto urbanista, gerente de projetos e especialista em gestão e aprovação de parcelamento de solo pelo Secov São Paulo. Estou aqui para te ajudar, para agregar valor na sua profissão e nos seus empreendimentos. Como é que tá todo mundo aí? Tudo bem? Boa tarde, 6 horas, né? O último Smart Monday foi na terça-feira, ao invés de ser na segunda-feira. Hoje estamos de volta à programação normal e estamos presentes aí para falar de um assunto muito legal, muito interessante, e principalmente muito atual e necessário para a nossa profissão a essa altura do campeonato, nesse ano de 2023, com as coisas, né, que estão acontecendo, as coisas que a gente está enfrentando. Tudo aumentou muito a burocracia, tudo aumenta muito mais a insegurança, e a gente tem que aprender, então, a desviar dessa burocracia que é tão enraizada na nossa cultura aí do brasileiro, tão presente na nossa vida como empreendedor imobiliário ou como prestador de serviço nessa área. Então vamos lá. Qual é essa habilidade, né? Qual é esse requisito que você tem que ter essencialmente para que você tenha sucesso aí nos seus empreendimentos, nas suas empreitadas com empreendimentos imobiliários? É a proatividade. É muito famosa a palavra, né? Tá muito na moda a gente falar em proatividade, porque hoje em dia na moda dos coachings aí, da galera que pega o desenvolvimento pessoal aí, a turma sempre fala muito dessa palavra, fala muito sobre produtividade, porque segundo eles, um empresário de sucesso é o cara proativo. Eu acredito que seja uma grande verdade, porque hoje em dia o brasileiro é 100% acostumado a manter, né, as coisas como elas são e andar no tempo dos outros. A gente é acostumado, a gente foi criado para ser acostumado a entender que a burocracia é uma coisa que faz parte do negócio, faz parte do sistema. E de fato é uma coisa que a gente tem que encarar, contudo, a gente tem que aprender a desviar disso, a gente tem que aprender a não deixar as coisas acontecerem, não deixar as coisas irem no tempo delas mesmas. Porque muitas vezes a gente fica parado, esperando que o outro execute alguma coisa por nós, e não presta atenção nos detalhes, aonde a gente pode, onde a gente consegue adiantar, né, o trabalho e não ficar assim refém da boa vontade de alguém, de um técnico, de alguém do poder público, né, de alguém que ali tem poder em cima do seu processo, certo? Então nós precisamos adquirir o hábito de não esperar as coisas acontecerem. Precisamos adquirir o hábito de fazer o que precisa ser feito dentro dos recursos que a gente porta para isso, dentro dos recursos que a gente tem, e o que a gente consegue fazer para adiantar as coisas. Beleza? Então vamos lá. Peguei no dicionário até a palavra aqui para falar com vocês. O que é proatividade? O que está no dicionário em relação a essa palavra? Proatividade é a capacidade de alguém ou algo, né, tem de fazer com que determinadas coisas aconteçam ou se desenvolvam. Então, proatividade é a capacidade de alguém ou de algo de fazer com que as coisas aconteçam ou se desenvolvam. É muito interessante. É muito legal a gente pensar, pô, então, essa capacidade de me auto-projetar adiante, né, e fazer com que as coisas aconteçam pelo meu esforço, né, pode ser chamado então de proatividade? Sim, é exatamente isso. Você
não ficar estático, você não ficar em determinado lugar, em alguma posição, né? Porque você, de certa forma, está confortável, né? A estabilidade é confortante intrinsecamente para o ser humano, tá? A gente, desde os primórdios da nossa evolução, a gente entende que estabilidade é conforto. Se a gente tem muita comida na nossa casa, a gente para de correr atrás dela, porque a gente já está garantido. Então, essa estabilidade, né, pode trazer o que a gente chama de, que a gente pode chamar de profissional estático. Esse cara, em função de determinada estabilidade, ele pode não fazer o que precisa ser feito, porque ele tá ok se ele não fizer, né? Tá tudo tranquilo se o cara não for. Contudo, o preço da estabilidade e de ficar estático, quando a gente fala de empreendimento imobiliário, é muito alto. O preço que a gente tem que pagar por não adiantar as coisas ou por esperar o tempo dos outros, o tempo do poder público, o tempo de um técnico, é muito alto no final das contas. Porque nós estamos falando de empreendimentos imobiliários, que hoje é um setor chefe, né, na economia, né, um carro-chefe na economia, a gente carrega muito desse país. E para cada empreendimento projetado são milhões de VGV, são milhões de reais ou de dólares movimentados, é muito emprego gerado, é muita coisa acontecendo, né? Então o preço pelo não andamento rápido dos nossos empreendimentos é um preço muito caro a se pagar, tá? Então nós sabemos que o Brasil, né, é feito para burocratizar. Sempre tem alguém querendo levar vantagem. Sempre tem alguém que vai querer te parar ou te atrasar em troca de alguma coisa, nem que seja a própria estabilidade dele. Então, a gente vive num lugar assim. Nós vivemos em um país que não depende da gente, né? Tornar ele um país que não é tão burocrático de uma hora para outra. A gente tem que fazer por onde, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos processos, tá? A gente tem que lutar pela desburocratização do sistema, porque a maioria da burocracia existente hoje é uma burocracia burra, que no final das contas só atrasa, atrapalha tanto o empreendedor, o empresário, quem movimenta, quem produz, como atrapalha o próprio poder público, que gera acúmulo de processo, acúmulo de serviço, de trabalho, consequentes atrasos, reclamações e ações do Ministério Público, termo de ajustamento de conduta. Burocracia, ela é positiva até um certo ponto muito inicial. A burocracia, quando ela começou a ser excessiva, ela passa já a ser prejudicial para uma cadeia de partes, para uma cadeia de pessoas, de cidadãos. Então, que eu quero falar com você aqui? Que desviar da burocracia e ser proativo não é passar por cima de tudo e todos. Não é atropelar, não é fazer independente de quais sejam as situações. É fazer tudo o que tem que ser feito considerando as situações. Entendendo bem qual é o cenário em que a gente se encontra e quais são os recursos que a gente tem para superar as dificuldades que esse cenário pode trazer. Certo? Lembra que capacidade, a proatividade é a capacidade de alguém de fazer com que as coisas aconteçam. E essa capacidade é treinável, ela é 100% adaptável no seu dia a dia e na sua cabeça.
Isso é uma habilidade, é uma qualidade profissional que você vai ter, que independente de você estar aprovando empreendimentos imobiliários, está trabalhando com engenharia, vai fazer bem para você, sempre, principalmente no mundo de hoje, né? E que no ramo de empreendimentos imobiliários, de loteamentos, ela é essencial, ela é indispensável. Porque senão os seus próprios concorrentes te atropelam, o mercado te atropela, a inflação te atropela. Certo? Eu tenho 3 lemas. Para mim, a base da proatividade baseia em 3 pilares. A primeira, né? A decisão de assumir responsabilidades. A primeira coisa é isso. Se você quer ser um cara proativo, você precisa assumir responsabilidade. Você precisa ser o cara que bate no peito e pega o negócio para si. Esse é o primeiro ponto. Nós aqui na empresa, por exemplo, na Smart, nós combinamos que o primeiro quesito para a contratação de um profissional para trabalhar aqui com a gente é o cara ser proativo, é o cara ter conhecimento, é o cara ser bom de BIM, é o cara ser... Não! Mas o cara ser proativo é essencial. Por quê? Porque a gente vai precisar desse cara para acelerar os nossos processos de aprovação, de projeto, de obra, de financeiro, todos os dias. E o cara que tem proatividade, com o tempo, ele adquire esse conhecimento de forma muito mais rápida, inclusive, do que o cara que não é proativo. E como saber se esse cara é proativo antes de contratar? Vamos ver se ele assume responsabilidade. O cara que atrasa na entrevista, a gente já vê que ele não assume responsabilidade. Exemplo simples, tá? Mas a responsabilidade, o cara que assume as responsabilidades e puxa os problemas para si, dá um sinal claro da proatividade dele. Então o primeiro pilar é esse. Certo? O segundo pilar, manter uma postura e um pensamento positivo. Se você não se mantém positivo, apesar dos cenários, você desanima. Em muito pouco tempo você desanima, você deixa de ser proativo. E quando você está falando de loteamento, você desanimar é a certeza de que não vai dar certo. Você, por mais que tenha processos parados, técnicos te burocratizando, te pedindo mais coisa, documento, coisa que você acha incabível, você não pode desanimar. Então, manter um pensamento e uma postura positiva perante si mesmo e perante a equipe é muito importante. Hoje eu tenho para mim, como uma das minhas funções principais hoje, como à frente da minha empresa, é manter o pensamento positivo e, consequentemente, passar essa positividade para a perspectiva para a nossa empresa. Existe um plano de crescimento, existe, né? Apesar de qualquer cenário ruim que possa passar pela nossa cabeça. E o terceiro pilar da proatividade é um cara que sempre oferece ajuda e apoio. Se você está sempre disponível para ajudar e apoiar as pessoas que estão trabalhando com você, a ponto de, se precisar pegar o trabalho dela, você claramente está dando um sinal de proatividade. Então, assumir responsabilidades, postura positiva e disponibilidade à ajuda são os 3 pilares da proatividade, principalmente para quem trabalha com loteamento. Ah, Ítalo, mas por que o cara precisa ter essas habilidades? Por que ele precisa ter esses quesitos? Porque nós simplesmente estamos imersos numa área, num setor da economia
que se não é um dos mais, se não é o mais, é um dos mais burocráticos que existem. A gente trabalha com registro, cartório, a gente trabalha com ambiental, com coisas que têm a ver com a natureza. A gente sabe que hoje em dia é um assunto muito em pauta. É muito delicada a temática. Hoje em dia, as temáticas ambientais dão cadeia. E quando a gente tem esse alto risco, né, os órgãos entendem que precisa ser mais burocrático o sistema, para ter tempo para analisar, para pedir documento para ver, para garantia do desenvolvimento do processo. E eu concordo com essa burocracia? Não. Eu entendo que a burocracia existente hoje para a gente fazer as coisas é muito além do que precisava. É demais a conta. E muito disso pode partir do próprio desinteresse do poder público do seu município em que as coisas saiam. Tem N situações que pode beneficiar o poder público caso ele atrase os processos. E isso eu não estou falando de executivo, de judiciário, legislativo, não estou falando de nada, tá? Falando que existem, principalmente no Brasil. Então o que precisa fazer? Você precisa desviar disso, você precisa fazer você precisa prestar atenção em alguns pontos para que você consiga ter base para desviar disso. E quem vai te permitir enxergar quais são esses pontos, esses passos? A proatividade. Então, se você tiver proatividade, você vai correr atrás dos recursos para desviar da burocracia. Então, se você me segue aqui, tá? E busca ser um cara que desvia da burocracia e aprova os seus empreendimentos mais rápido que todo mundo, já começa a pegar nos seus 3 pilares da proatividade. Porque sem isso, você desanima, sem isso, você deixa de ser proativo e você acaba atrasando igual todo mundo. Renato, boa noite. Entendeu? Então, vamos lá. Depois dos 3 pilares, tá, da proatividade que todo empreendedor e todo arquiteto e engenheiro que trabalha com loteamento tem que ter, eu fiz uma lista aqui de quais são os pontos em que você, sendo proativo, você tem que buscar. Certo? Primeira coisa. Atualização. Tá? O cara proativo, ele é sempre atualizado. Então saiu uma lei nova, leia rápido. Quanto mais rápido, melhor. Saiu um curso novo, em que você tem acesso, que dá para você fazer, tá? E vai ser importante para a sua área, o tema é interessante para você, compre, faça. Não só compre, faça. Teve uma atualização de normativa, mudou uma regra. Você ficou sabendo no jornal que mudou uma regra para aprovação. Leia agora. Para tudo que você está fazendo, leia agora. Porque isso é a base, isso é o primordial. Tá? Então, a partir do momento, me considero um cara proativo, tenho esses 3 pilares que eu falei anteriormente. Agora você vai precisar de fazer o que eu estou falando aqui para que você mantenha a sua proatividade e, consequente, produtividade para que você realize o seu empreendimento da forma mais rápida possível. Certo? Então, boa noite, Patrick. Boa noite, Tainá Dantes. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Segundo item do cara proativo que realiza o seu empreendimento muito mais rápido que todo mundo. Ele vai atrás de como fazer as coisas. Ele não fica esperando cair do céu, que alguém venha e ensine ele, etc. Aquele cara que só encosta na poltrona, entra num vídeo no YouTube, vai pesquisar um professor falando e tal. Cara, liga, pega o telefone, vai atrás de como fazer, liga para quem sabe, liga no órgão,
Vai no órgão, chega lá, encara o cara, fala, ó, isso aqui, como é que é isso? Você precisa saber fazer, porque nesse setor é muito detalhe, cara, é muita coisa para fazer. Então você precisa ser um cara que vai atrás de como fazer e não fique esperando o seu supervisor te ensinar, seu superior ou o empreendedor para qual você trabalha. Tá? Se você é um empreendedor, você não fica esperando que o seu técnico faça as coisas. Você procura saber como fazer. E é o que eu sempre falo aqui para os meus colaboradores, para os meus funcionários na Smart. Meu amigo, se você não conseguir, de último caso, você me procura. Contudo, garanta que você esgotou as possibilidades de descobrir. Vai atrás, procure saber como é que faz. Tá? E depois, como terceiro, procure saber onde fazer, onde tramitar, onde protocolar. Porque às vezes você fala, não, você tem que juntar todas as certidões para protocolar no registro de loteamento aí. Beleza, aí eu sei que o volume é esse aqui, já descobri como é que faço. E agora, onde é que eu vou? O que eu tenho que fazer? Para quem eu tenho que entregar? Onde é o quê? Quem é quem? Certo? Você precisa ser a pessoa que vai atrás de onde acontecem as coisas. Certo? Depois, entendeu o que tem que fazer, aonde tem que fazer? Você vai ligar para os responsáveis periodicamente, de acordo com o processo que você tiver elaborando. Então vamos lá, vou aprovar um loteamento, vou colocar o projeto na prefeitura. Pega o nome do amado, do técnico que vai aprovar aquele loteamento dentro da prefeitura e conversa com o cara. Primeira conversa, meu amigo, quando tá pronto? Ah, não sei. Me dá uma estimativa. Não, não posso te dar uma estimativa. 30 dias? Não, 30 dias não pode ser. 60 dias? Colhe um prazo de tudo. Por quê? Porque dentro desse prazo, você vai falar com esse cara de novo por telefone, porque você é um cara proativo. Você vai atrás dele de novo e vai saber se está pronto, se deu certo, se ele está precisando de alguma coisa. Você precisa fazer um acompanhamento por telefone, por WhatsApp, por e-mail, como seja, mas você precisa de resposta. Não adianta só você mandar mensagem pro cara, pro técnico, e esperar ele responder no tempo dele lá. Lembra que o Brasil é feito para burocratizar, é feito para te atrasar. Então você precisa ir atrás desse cara, certo? Depois, se relacione. O que eu quero dizer com isso? Apareça de vez em quando. Mesmo que os técnicos te atendam nos órgãos, os responsáveis pelo seu processo te deem respostas periódicas aí sobre o andamento dele nos órgãos. É bom que você apareça lá de vez em quando. Tá? Por quê? Porque você tem a oportunidade de tirar algumas dúvidas que você tem a oportunidade de tirar algumas dúvidas do técnico com você, alinhar o processo e encontrar outras coisas que estão atrasadas e ninguém sabe. Se você aparece de vez em quando, você tem a oportunidade de descobrir que tem um pedaço do processo que está faltando e ninguém falou lá ninguém informou no sistema. Então é importante que o cara proativo, profissional proativo, se relacione com os órgãos, apareça, esteja lá cobrando, certo? Aprenda sobre as pessoas, ainda nesse mesmo item. Tudo na vida são pessoas. Você se relacionar abre portas. Eu sempre passo algumas sacadas, né, conto algumas histórias da minha vida para os meus colaboradores aqui sobre jeitos e formas de se conseguir o que se quer na base da conversa. Porque hoje em dia, uma boa conversa é tudo na vida. Por exemplo, essa semana cheguei a contar aqui, acho que nos stories,
ficamos esperando, né, um processo sair, porque o nosso técnico, um dos nossos técnicos, tinha conversado com um determinado funcionário da prefeitura. Só que não apareceu o resultado. E ficou subentendido que o resultado estava chegando. Qual foi o meu ato de produtividade? Não, peraí, vamos garantir isso, vamos entender. Eu peguei meu papelzinho do projeto, coloquei debaixo do braço e fui no responsável da prefeitura. O que ele me disse? Ficou combinado isso, aquilo, que não era nada do que a gente estava esperando aqui. Então, eu descobrindo isso, eu tive a oportunidade de tomar frente do assunto, combinar com ele o andamento do processo, dar andamento nesse processo, porque a responsabilidade no final das contas era minha, e conseguir despachar o processo de uma forma muito mais rápida do que se eu ficasse na cadeira esperando aconteceria. Então eu falei para minha responsável, da próxima vez você tem que pegar e garantir que o processo está em andamento e ir lá no técnico. Então foi uma parte do treinamento dado. E é incrível como que as pessoas que trabalham conosco aqui na Smart, nos rodeiam aqui nos nossos processos, a cada dia se desenvolvem mais nesse assunto. Se desenvolvem mais na sua proatividade, na sua forma de conduzir os processos, na forma de ir atrás, na forma de resolver, de bater no peito. Eu acho que sempre tem onde melhorar. Nunca acaba, mas é treinável. Quanto mais você pratica, quanto mais você age dessa forma, mais você coloca isso na cabeça, mais isso fica enraizado em você. Chega um momento que você não tem paciência para nada, vou te falar a verdade. Só que esse não ter paciência vai fazer com que as coisas na sua vida andem adiante. Certo? Outro passo. 6, né? Adiante a emissão de documentos ou desenvolvimento de projetos. Essa é amor, tá? Eu vou falar disso para vocês com detalhamento nos próximos dias, porque é muita coisa. Mas para isso eu preciso dar a base para vocês. E essa é a base. Adiante o que você puder de documento e de projeto, tá? Por exemplo, protocolei um projeto na prefeitura para licença prévia, para aprovação prévia. É possível você saber, em função do próprio relacionamento com a prefeitura e do que os técnicos de lá falaram para você até hoje, se esse projeto protocolado muda ou não. Se esse projeto tem a mínima chance de mudar, o que você vai fazer? Você vai esperar, porque o recurso que você tem é esse. Se você entender que aquele projeto tem chances mínimas de ser modificado pela prefeitura, adianta a infraestrutura, Jesus. Inicia a execução dos projetos ambientais, projetos de terraplenagem, drenagem, água e esgoto. Dá vazão nisso. Essa vai ser a sua proatividade. Certo? Existem nas atividades profissionais, isso em qualquer uma, tá? Nas que trabalham de formato esteira ou de formato longo prazo, no caso de loteamento, mais ainda essa regra. Tudo que você vai fazer na vida tem atividades antecessoras e atividades sucessoras. O que eu quero dizer? Tem coisas que você precisa de outra coisa feita para fazer essa coisa. Você precisa de algo pronto para começar a fazer essa coisa. E tem coisa que você que antecede determinado evento. Tem coisa que você só consegue fazer perto de
determinado evento que vai acontecer. Então, vamos lá. Exemplo. Eu protocolo a aprovação prévia. Se o projeto for aprovado, ou seja, se ele não for mudar, eu posso começar a fazer os meus projetos de infraestrutura. Caso esse projeto anterior, esse projeto que eu protocolei na aprovação prévia, seja modificado e eu executei projetos de infraestrutura, eu vou perder esses projetos. Então, os projetos de infraestrutura são sucessores ao projeto urbanístico. Tá? Isso é uma regra. O registro imobiliário dos lotes, por exemplo, é uma atividade sucessora à aprovação definitiva da prefeitura. A aprovação definitiva da prefeitura é uma atividade sucessora à aprovação do Estado. Por exemplo, no Estado de São Paulo tem o GRAPOAB. Então, a aprovação definitiva é uma atividade sucessora à aprovação do GRAPOAB. E o GRAPOAB é uma atividade antecessora à aprovação definitiva da prefeitura. Contudo, existem atividades que dá para serem feitas concomitantemente a outras. Eu posso fazer coisas simultaneamente uma com a outra. Certo? Por exemplo, eu posso fazer em paralelo, posso fazer as duas coisas juntas, né? Os projetos ambientais e o projeto de terraplenagem, por exemplo. Porque nos projetos ambientais eu tenho que fazer levantamento de espécie, de muda, de maciço arbóreo, de um monte de quesitos que não vai influenciar no meu projeto de terraplenagem ou de drenagem, por aí vai. Então, eu preciso encontrar atividades que não dependem, que não são sucessoras nem antecessoras de nenhuma, para que eu me adiante com essas atividades. Perfeito? Então, você saber o teor total do seu processo é importante. E a proatividade vai te levar a buscar qual que é esse teor completo e a fazer um plano de atividade para que você aproveite o seu tempo da melhor forma possível. Para que você preveja futuros cenários negativos e já adiante as soluções para eles. Já consiga se prevenir. Isso é que um profissional proativo faz. Você precisa prever todos os cenários futuros para que você se prepare para eles. Só a proatividade vai te trazer isso. Certo? E por último, número 8 do cara proativo em loteamento é o cara que valida as experiências. É um cara que tem anotações sobre o que deu certo e o que deu errado nos empreendimentos. O cara proativo, ele sabe claramente que uma coisa vai dar errada. Por quê? Porque ele tem validação de tudo que é feito. O cara adquire experiência o tempo todo e vai validando essas experiências, do que dá certo e que não dá certo. Então, ele consegue adiantar o processo futuramente, ele consegue ir melhor, quanto mais passa o tempo, ele aprova mais rápido, porque ele anota, ele entende, ele vai atrás das possibilidades que dão certo e que dão errado, ele vai atrás de entender isso. Então, validar as experiências é um ponto muito importante do profissional proativo. E por que esse tema é importante? Quem cria o hábito de fazer o que tem que ser feito, e cria o hábito de não deixar com que as coisas aconteçam, ele adianta suas atividades e aprova os seus empreendimentos 2 vezes mais rápido do que quem não é assim.
Se você fica esperando um órgão público fazer o que ele quer fazer, você está sujeito ao prazo dele. E o prazo para esse tipo de atividade, no caso a nossa, é muito longo. Muito longo. Se uma prefeitura tem 60 dias para te entregar, ela não te entrega e você não faz nada, começa a correr o prazo que está fora do seu tempo hábil para a execução da atividade. Então, 60 dias foi só naquilo, né? Dependendo, você tem... coloquei lá, a prefeitura tem 60 dias, passou 90 eu não fiz nada, passou 120 eu não fiz nada, passou 180 eu não fiz nada. Pô, você perdeu 3 meses num processo que deveria ter demorado só 60 dias. Você perdeu 60 mais 3 meses, você perdeu mais do que o dobro de tempo. Então, olha como é que é grave. Você pode mais que duplicar o prazo de realização do seu empreendimento se você for um cara que não é proativo, que não vai atrás das cobranças que tem que ser feitas para que a coisa saia de forma rápida. E, visto isso, né, o que eu falei no começo, o preço no empreendimento imobiliário, no loteamento, o preço pago por uma espera desse tamanho é muito caro. A continha de padaria de sempre. Se você pega um VGV de um empreendimento médio de 100 milhões, tá? Tem um empreendimento de 100 milhões, e você aprova esse empreendimento 12 meses antes do prazo, né? Imagina, você tinha 2 anos para aprovar, e você aprovou em 1 ano, em 12 meses. Você partiu o prazo na metade. 100 milhões colocado num CDB ruim, CDB básico de banco grande, para render, nós estamos falando de 1 milhão por mês. Então, a cada 1 mês de atraso que você tem com burocracia, você está perdendo 1 milhão de reais. Ah, então, mas a conta não é assim porque você não recebe os 100 milhões de uma vez. Tudo bem. Mas você recebe ao longo do tempo, você vende ao longo do tempo. E ao longo do tempo, as parcelas são corrigidas. Você recebe isso parcelado, mas tudo isso é corrigido. Então dá na mesma. E é corrigido a mais do que esse 1% que eu estou te falando. Segunda coisa. Mas tem gente que fala assim, mas o prazo é corrigido, tudo bem, mas e os valores, né? Eu penso o seguinte, se você pegar 100 milhões de reais e colocar no CDB, você é burro. Você vai colocar num negócio que rende mais do que isso. Então a conta mais do que passa. A gente está mais do que falando a verdade aqui. Então é o seguinte. Proatividade é 100% essencial e indispensável para o loteador, porque o preço a ser pago pela espera é muito alto. Então você vai ser proativo para você não esperar, você não ficar refém de ninguém. Nem do poder público, nem dos seus técnicos, nem de ninguém. Então não é passar por cima de tudo, de todos, pagar propina, acionar o Ministério Público indiscriminadamente, sei lá, não, eu quero porque eu quero fazer, então eu já vou no Ministério Público, mandado de segurança e tal. Os técnicos que estão nos órgãos de aprovação, de certa forma, eles forçam você a ir no Ministério Público algumas vezes, porque para eles é confortável. Às vezes o cara tá lá atrás de um balcão morrendo de medo de assinar seu projeto, e vindo um juiz falando para ele assinar, ele, bom, tô assinando aqui porque o juiz mandou. Agora é responsabilidade dele, pau. Muitas vezes o poder público força a gente a fazer isso. Só que, por outro lado, ele não gosta que você faça. Olha pra você ver. Se você vai no Ministério Público para reclamar de um técnico de prefeitura, por exemplo, o cara fica embicado com você.
sendo que ele forçou a situação. O jurídico da prefeitura, muitas vezes ele vai ficar embicado com você, sendo que ele foi o único responsável, né, pela situação ter chegado a esse ponto. Mas o cara não entende. Então você começa a se desgastar com o poder público e, infelizmente, no Brasil, o empreendedor ainda é muito refém do poder público. Eu estou passando aqui para vocês os macetes que eu conheço para a gente se desviar disso. Mas, na maioria dos empreendimentos e dos setores de empreendedorismo, o empreendedor ainda é refém do poder público. Então você não pode bater de frente. Então, perdeu o prazo, tá difícil, passou um tempo, você entendeu a situação, às vezes é má vontade do cara, às vezes é medo do cara. Você identificou uma coisa assim? Beleza, Ministério Público. Tá, assim, eu acho justo. Você tem que ir, porque senão você tá sendo burro, você não tá sendo proativo o suficiente. Contudo, no primeiro atrasou, já pau. Mandado de segurança, o prefeito fica bravo, o secretário fica bravo, os técnicos ficam bravos, o jurídico fica bravo, é difícil. Então, proatividade não é isso. Eu não estou chamando isso de proatividade, tá? De agressividade. Eu acho que proatividade pode ser traduzida em agressividade dentro dos recursos que eu tenho, dentro das possibilidades legais que eu tenho. Certo? Então, como dica para vocês aí, depois de tudo que eu falei aqui, eu vou indicar para vocês o que eu uso aqui, que é o MS Project, né, o Microsoft Project, que eu gosto bastante, né, e que a gente utiliza para fazer controle. Esse programa, ele identifica atividades, né? Na verdade, ele não identifica nada, né? Você lista a atividade, você identifica as atividades como antecessoras e predecessoras de outras, e a partir daí ele faz um organograma para você de atividades e de coisas onde você tem que agir. A partir desse momento, você vai ter data para tudo, etc. Você age, tá? Você utiliza os seus pilares aí da produtividade, assume as responsabilidades, tá? Utiliza a sua postura positiva, certo? E esteja disponível para ajudar os outros aí, apoiar as pessoas que estão envolvidas no processo, tá? Então esse é o lema aí para o cara que é proativo, é a regra para o profissional que é proativo e que tem sucesso em função disso, que aprova os seus empreendimentos muito mais rápido do que todo mundo. Se você tiver isso para dentro de si, você já está dentro do 1%, você já está acima da grande maioria, né? Então você tem uma vantagem competitiva muito grande. Perfeito? Então, mas eu não sei mexer com Project, eu não tenho licença, eu não trabalho com coisa. Bom, vamos lá, Excel. Item, subitem. Antecessora ou predecessora ou sucessora de tal atividade que está lá no subitem tal. No Excel é possível. Lista no Excel. Macroatividade 1. Macroatividade 1. 1.1. Microatividade 1.1. Microatividade 1.2. Microatividade 1.3. E por aí vai. Ítalo, mas eu entendi que a microatividade 1.3 ela só pode ser feita se a gente tiver terminado a microatividade 1.1. Beleza, então a gente coloca na frente, microatividade 1.3. Ela é sucessora da 1.1. Acabou. A partir daí você consegue controlar com muita clareza o que dá para você fazer de forma paralela, simultânea, com outras coisas, ou não. Mas eu não mexo com o computador, não gosto de Excel também. Cara, papelzinho. Tem uma técnica muito boa aí do papelzinho aí, que é o tal do Kanban. Pesquisa no Google aí, Kanban. Não gosta de trabalhar com digital? Trabalha com papelzinho, mas você precisa se organizar de forma proativa, de forma a fazer o que tem que fazer, tá? De forma a você ser o responsável pelas atividades, ter uma postura positiva para si com a equipe, oferecer ajuda e apoio para todo mundo. E a partir daí,
tem uma lei nova, um curso, uma tecnologia nova, você lê, aprende, se atualiza. Você vai atrás de como fazer tudo e não fica esperando. Você descobre onde você tem que ir para tramitar. Você liga para as pessoas, para os técnicos, para cobrar periodicamente. Você aparece lá de vez em quando, você se relaciona com esses técnicos, porque você sabe que tudo no mundo é pessoas. Tá? Você adianta a emissão dos documentos e desenvolvimento dos projetos para não ter que ficar esperando, né, boa vontade dos outros, enquanto você pode fazer isso. Você prevê possíveis cenários futuros, resolve eles antecipadamente, se prepara para as soluções e valida todas as experiências que você tem. Tá? Uma dica para quem realiza empreendimento em outros municípios. Tenha uma pessoa na cidade, tá? Tem um cara proativo no município que está aprovando. Não realize empreendimento à distância. Isso burocratiza muito o seu processo e eu tenho parâmetros reais sobre isso. Tá? O parâmetro é que empreendedores que são de fora demoram o dobro do tempo para aprovar os empreendimentos deles. Isso estou falando por coisas que acontecem comigo, tá? Então, eu acho que é isso. Acho que foi bem legal nossa live de hoje. Acho que foi bem interessante a temática. Foi bem... contemplamos muita coisa, né? Fomos a fundo e com certeza isso daí vai te ajudar em alguma coisa. Segue tudo isso daí que com certeza você vai ficar realizado com o resultado que isso vai te trazer, tá bom? Então, acho que hoje é só, né? Conversamos bastante aí na nossa querida Smart Monday, a live onde a gente fala sobre tudo o que é preciso para que você aprove seus empreendimentos até 2 vezes mais rápido e fature muito mais, porque nesse caso o tempo é muito dinheiro. Eu sou Italo Mazzucato, arquiteto urbanista, gestor de projetos e especialista em parcelamento do solo pelo Secov São Paulo, e estou aqui à disposição para agregar valor na sua profissão e nos seus empreendimentos o tempo todo. Interajam aí com a caixinha. Se você está vendo essa live gravada, manda para um amigo que é arquiteto ou engenheiro e precisa saber dessas coisas. Para quem trabalha com empreendimento imobiliário, aí, loteamentos e condomínios, manda para esse cara também e fala para esse cara interagir aí, tá bom? A gente se fala durante a semana no Instagram, nos stories, nas caixinhas. E na quinta-feira também vamos ter a live de almoço aí, o almoço do especialista. Espero todo mundo lá. Um abraço.